Dá uma olhada nisso. Você não ouve o barulho do vento. Você ouve muito pouco o barulho dos pneus em contato com o asfalto. O melhor coeficiente aerodinâmico em um SUV. Por quê? E hoje eu estou na companhia do Audi e-tron, o primeiro veículo 100% elétrico vendido pela Audi no Brasil. Carro esse lançado em 2020, que foi líder de venda de elétricos no ano de 2020. E eu quero mostrar para vocês porque sim, essa é a hora de ter um elétrico na garagem, de viver essa experiência. E também, para você que é mais gearhead, quero mostrar uma série de detalhes que tem nos carros elétricos que eu tenho certeza que vocês nem imaginam. E para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas, um apaixonado pelo mundo dos motores a combustão, com muito ronco, mas também um cara que tem se tornado cada vez mais apaixonado por essas máquinas elétricas que conseguem nos proporcionar tanto prazer. Para quem acompanha o canal já há algum tempo, recentemente vocês devem ter visto um vídeo que eu falei sobre o futuro dos carros no Brasil, sendo um futuro híbrido, das motorizações híbridas. E agora eu estou aqui para falar para vocês que o futuro é elétrico. E sim, para a realidade do Brasil, do tamanho do país, eu ainda acho que o carro híbrido faz muito sentido e ainda vai ganhar muito mercado, mas para quem tem 600 mil reais para desembolsar em um carro e tem vontade de ter uma experiência única, com certeza a hora é agora e eu quero mostrar o porquê esse carro pode ser um grande parceiro de vocês no dia a dia. Quero também deixar um agradecimento especial ao Grupo Eurobike, nossa concessionária Audi parceira, Audi Center Itaim. Para quem ainda não conhece, por favor, conheçam aqui em São Paulo, que é um baita de um showroom lindo, tem um baita atendimento, condição especial, que eu tenho certeza que eles vão fazer para vocês. E tem, por exemplo, Audi e-tron disponível para vocês darem uma volta e poder vivenciar a experiência de ter um carro que tem um design super bonito. E aí eu acho que entra um ponto muito interessante que a Audi fez na linha de produtos elétricos deles, que é o seguinte: ela manteve a cara dos carros da Audi. São carros com visual esportivo, modernos, com design duradouro e super elegantes. Não são aqueles carros elétricos com um design mega diferente, super espalhafatoso. Aqui, a experiência única de dirigir um elétrico não está nessa parte visual, mas sim na parte da condução do carro. De um modelo SUV que tem quase 5 metros de comprimento, e aí entram algumas coisas interessantes, porque esse carro tem motor elétrico montado aqui na dianteira e um motor elétrico montado na traseira, que trabalham de maneiras independentes e, quando combinados, conseguem proporcionar até 408 cavalos de potência. E o mais interessante, tem tração na dianteira, tem tração na traseira, ou seja, tem o sistema 4 da Audi, que depois eu quero mostrar em funcionamento, inclusive com várias características de funcionamento de um carro elétrico desenvolvido para ser um carro elétrico. Então a parte legal, todo o pack de baterias do carro, que pesa 700 quilos, está localizado na parte mais de baixo do carro, em todo o assoalho dele de fora a fora é forrado de bateria, e isso proporciona obviamente baixar um pouco o centro de gravidade do carro. Obviamente que de um lado você tem uma redução de peso, porque os motores elétricos são mais leves do que um motor a combustão, só que por outro lado você tem aí os 700 quilos do pack de baterias. Enfim, somados, esse carro pesa 2.600 quilos, não é um carro leve, assim como nenhum carro elétrico é um carro leve, mas é um carro que proporciona um desempenho muito bom. Tem esse visual na traseira super interessante, com essa lanterna, com esse LED que se estende por toda a traseira desse carro, que usa uma plataforma chamada MLB, que é uma plataforma compartilhada aí com Audi Q8, com modelos da Lamborghini, da Porsche, enfim. No grupo Volkswagen a gente vê bastante, só que essa daqui é a chamada MLB Evo, que é a plataforma para os veículos elétricos, justamente para eles terem toda essa característica aqui embaixo deles para receber o pack de baterias do carro. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas TK, se os motores estão montados lá embaixo, na dianteira, na traseira, o que tem aqui embaixo de um capô de um carro elétrico? Não dá para ver quase nada, mas tem algumas coisas interessantes, principalmente para quem gosta de mecânica. Primeira delas
é que ele tem um compartimento aqui na dianteira, que você pode usar, dentre outras coisas, para colocar aquele carregador móvel que funciona no 110, no 220 e até nos 380 volts, que é um sistema que carrega em torno de 7 kWh, ou seja, para ter em carro, às vezes para usar em viagem, até que funciona. E aqui a gente consegue ver algumas caixas de fusíveis, tem um sistema de refrigeração do sistema de recarregamento do carro, tem aqui a linha de ar-condicionado, que no caso desse carro é um sistema que usa um compressor elétrico. Ali embaixo tem um sistema de servofreio, que num carro convencional ele usa o vácuo do motor para te auxiliar nas frenagens, e aqui é um sistema chamado eletrohidráulico. Mas uma característica interessante e que poucas pessoas sabem é que sim, o carro elétrico precisa de um sistema de refrigeração. No caso desse carro, ele chega a usar 22 litros de água para refrigerar o quê? As baterias. Por quê? Porque as baterias possuem uma temperatura ideal de trabalho. Então, para quem acha que carro elétrico não tem sistema de refrigeração, que é só o motor, está enganado. Toda aqui na parte da frente a gente tem tanto o radiador quanto do condensador do ar-condicionado. E uma coisa super interessante que eu falei para vocês é que, apesar da Audi manter esse design e essa identidade dos produtos, esse carro ele teve um tratamento da parte de aerodinâmica muito importante, que proporcionou para esse carro o melhor coeficiente aerodinâmico em um SUV. Por quê? Porque vamos pensar, se a gente não tem um motor a combustão interna, ou seja, você não tem ronco, você não tem vibração, todos os outros ruídos se tornam muito evidentes. E é por isso que ele precisa ter esse cuidado da parte aerodinâmica, e eu acho que aqui fica muito visível no para-choque, porque a gente tem essa entrada de ar que ela sai nessa região justamente para tirar uma turbulência ali da região de caixa de rodas, mas tem diversos outros detalhes na construção do carro que proporcionam um índice de ruído extremamente baixo na condução, e eu vou mostrar para vocês. Outra coisa super interessante é que esse carro, tanto na dianteira como na traseira, ele tem um sistema pneumático, um sistema que a gente pode regular a altura do carro. Então esse daqui ele está no modo conforto, vamos dizer, no mais tradicional, mas ele tem uma altura off-road, que eu até vou colocar na tela para vocês verem de uma maneira rápida como ele se movimenta, ou no modo Dynamic, que ele abaixa o carro, ou quando eu estou conduzindo o carro ele vai compensando a altura em função da velocidade para justamente tirar aquela pressão de ar da região inferior do carro. Região inferior desse carro que eu também vou mostrar para vocês, uma vez que não tem escapamento, que não tem eixo cardan, ela é extremamente limpa, lisa, justamente para favorecer a aerodinâmica. Além disso, o sistema de suspensão pneumática proporciona um índice de ruído e vibração dentro do carro muito baixo. Ela é muito mais confortável do que uma suspensão de mola com amortecedor tradicional. Além disso, tem um sistema de freio super bonito, rodas aro 21, os pneus da Bridgestone também, que favorecem o silêncio na rodagem, e carro elétrico tem uma característica que eu vou mostrar depois quando dirige, que a gente usa muito pouco o freio. E deixa eu aproveitar que eu estou aqui do lado para mostrar para vocês o charme que é a abertura da tampa de recarregamento. E aí entra uma coisa interessante, que o e-tron ele tem tanto do lado esquerdo como do lado direito tomada para fazer o recarregamento da bateria do carro. E isso no dia a dia acaba sendo muito prático, porque dependendo de onde você estiver e de como estacionado o carro, você sempre vai ter um conector próximo, seja do lado esquerdo ou do lado direito. No caso do lado esquerdo aqui do carro, tem a tomada para corrente alternada, que são aqueles carregadores, como eu mostrei, esse de 7, 10, 11 kW, e ali quando a gente vai para os de 22 kW até os de 150 kW, que são super rápidos, a gente usa corrente contínua, aí é o conector superior e o inferior ligados ao mesmo tempo. Esses daqui são os balas para carregar carro elétrico. Um outro detalhe, e mostra o comprometimento da Audi, o envolvimento da Audi com as novas tecnologias, com o tratamento aerodinâmico do carro, é o seguinte: vocês devem achar uma peça até estranha de olhar para quem não está acostumado, e é mesmo, tudo que é novo causa, de certa forma, uma estranheza. Por quê? Porque aqui está montado o retrovisor do carro, só que diferente de um retrovisor grande, com aquele espelho tradicional, aqui a gente tem um sistema de câmeras montadas aqui na base, que projeta no interior do veículo as imagens vindas por essas câmeras montadas nas laterais do e-tron.
Uma coisa super interessante é que o visor interno ele tem 7 polegadas de tamanho, ele é feito em OLED, a mesma tecnologia aí das televisões mais modernas hoje do mercado, ou seja, tem uma baita resolução e pelo posicionamento dela acontecem coisas interessantes, como por exemplo, em dia de chuva você tem uma visualização muito melhor do que pelo retrovisor tradicional. À noite eu também gostei muito da visualização, mas vocês devem estar se perguntando, mas TK, como é que é isso no dia a dia? Demora um pouquinho para se acostumar. Só que a hora que você senta no carro, você faz o ajuste direto na tela e eu já vou mostrar isso para vocês. Só que antes, deixa eu mostrar que o e-tron é um SUV tradicional daqueles que tem um baita porta-malas, são 600 litros de compartimento de bagagem, ou seja, dá para carregar a bagagem do dia a dia, dá para fazer viagem no final de semana, inclusive vou comentar também com vocês sobre a história de viagem com carro elétrico, mas antes, olha que interessante aqui atrás, pelo fato dele ser um carro desenvolvido para ser um carro elétrico, primeiro, tem um espaço, baita espaço, deixei o banco regulado na minha frente, ou seja, sobra espaço nas pernas, sobra espaço na cabeça, só que pelo fato desse carro não ter eixo cardan, não ter sistema de escape, olha como o túnel dele é super baixo, praticamente inexistente, ou seja, dá para sentar aqui, não é um carro para 5 adultos, é um carro para 4 adultos e uma pessoa de menor estatura aqui no meio, mas dá para utilizar perfeitamente esse espaço e acaba sendo um espaço maior do que a gente encontra em SUVs dessa categoria. Agora, o lugar mais legal desse carro não é aqui atrás. Para mim, o lugar mais legal desse carro está aqui no banco da frente, na posição do motorista e no comando dessa cabine que é super bonita, uma cabine que a gente tem visto aí em diversos modelos da Audi, seja no A6, no Q8, já mostrei em diversos carros para vocês esse novo conceito da Audi, que no e-tron se torna ainda mais interessante, porque tem uns elementos até com umas formas um pouco mais retas aqui, que dá um visual super bonito, mas ele tem a tela em TFT com 3 temas principais de visualização, aqui que eu posso escolher uma série de configurações, inclusive visualização do GPS, tá aqui. E aqui no meio, que é o chamado Audi MMI, ele tem o sistema tradicional, onde ele traz toda a parte de rádio, de mídias, de conexão com o telefone e o sistema do ar-condicionado aqui embaixo. Tudo muito bonito, muito elegante, eu gosto do tema, gosto da apresentação e no dia a dia tem um funcionamento super leve, o touch funciona super bem, é bem legal de uso. O ar-condicionado digital, eu acho que ele exige ainda um tempo para se acostumar, ele todo digital e todo touch, na verdade, eu acho que toma aí um tempo para quem ainda não está acostumado, mas uma peça que eu acho muito bonita no interior desse carro é essa peça central, que ela serve para apoiar aqui o punho. Então eu consigo manusear a tela do ar-condicionado com apoio, então imagina com o carro em movimento, eu quero mexer alguma coisa, eu tenho esse apoio. O acionamento da transmissão, que nesse carro não existe, eu vou explicar para vocês como é que funciona, mas para escolher se eu quero ir para frente ou para trás é feito por esse sistema aqui. E uma outra característica que eu comentei lá atrás com vocês, essa história de não ter o túnel tal do carro, aqui o console central desse carro é bem grande e bem maior do que a gente está acostumado. Outra coisa que eu acho super interessante nos carros da Audi, posição de dirigir. Para quem gosta de dirigir, esses bancos da linha S-Line que são bonitos, tem esse acabamento em alcântara no meio, com esse volante 3 raios e a posição, a forma como o corpo apoia e o campo de visão, tornam a condução do carro muito gostosa e é isso que vocês vão ver agora. Bora! Muito bem, bora dar rolê de Audi e-tron. Primeira coisa, carro elétrico, pé no freio, aperta o botão, o único indicador de que o carro está pronto para andar, ele aparece aqui no canto do painel escrito Ready, ou seja, ele está pronto. Aí eu pego aqui no engato Drive e coloco o carro em movimento, com todo silêncio. O único barulho que vocês estão ouvindo é da ventilação. Se eu desligar o ar, ó, só para vocês notarem, ele já segue nessa paz e nessa tranquilidade, tudo muito suave. Eu lembro quando eu andei a primeira vez em um carro elétrico, eu tinha muita curiosidade em saber como é que era a modulação, né? A gestão da potência dele, e é tudo muito suave, muito delicado assim, sabe? Você encosta no acelerador, o carro vai com uma tranquilidade. Tem uma característica que eu acho muito bacana no carro elétrico, que é o seguinte:
você não precisa esquentar. Ele é um tipo de carro que não precisa ter aquela fase fria, que você liga o carro, ele fica um pouco mais acelerado, não. Do jeito que você liga, já pode sair de casa. Então isso eu acho que é uma coisa que também agrada muito as pessoas. O fato de ter esse constante silêncio a bordo é muito legal, muito gostoso e muito progressivo. É um carro que ganha velocidade saindo de uma maneira muito tranquila, com muita suavidade, sem demonstrar esforço. Esse carro ele tem uma característica que ele tem os motores, só que os motores eles geram potências diferentes. Então o motor traseiro gera em torno de 220 cavalos e o motor dianteiro em torno de 180 cavalos. E isso traz uma característica que ele faz essa gestão conforme a necessidade. Outra coisa interessante, já que a gente está pegando um trecho de curva, é que você faz curva com o carro, sem exagero assim, ele é muito equilibrado e a carroceria oscila de uma maneira diferente de um carro tradicional. Falando em tradicional, vamos fazer a nossa tradicional parada aqui na entrada da rodovia. Eu vou fazer o seguinte, porque quando a gente está no modo automático e eu piso tudo, ele acelera ali 50%. Vamos ver se eu colocar no modo Dynamic, que seria o mais esportivo. Ele já prepara o carro de uma maneira diferente. A reação, ó, 0 a 100, e aí ele dá o boost, vem os 408 cavalos, normalmente ele tem uns 360, 370 cavalos, e aí quando você está no modo Dynamic, ele coloca de fato os 408 cavalos, que geram essa aceleração, que em vídeo, para vocês, não faz diferença nenhuma, mas para quem aqui está dirigindo, é aquele torque instantâneo. Isso é uma característica do motor elétrico. É um motor que ele não depende de uma queima, né, de uma combustão para ele gerar ali uma energia, essa energia ser transformada em movimento. Não, ele quando assume as primeiras rotações do motor elétrico, ele já tem todo o torque disponível e isso causa justamente essa reação gostosa que tem em dirigir. É um tipo de motor que ele sempre tem força e isso é uma coisa que gera muito a curiosidade nas pessoas e é uma coisa que eu falo, que vocês só percebem isso quando de fato andam no carro. Não adianta, tudo que eu tentar descrever para vocês não vai ser suficiente. E aí entra um outro ponto, falando dessa suavidade que tem no carro elétrico, é que é um carro que não tem transmissão, então ele não tem marcha, o que ele tem é uma relação de redução. Então basicamente quando eu engato drive, vamos supor, eu direciono o carro para frente, ré, eu direciono o carro para trás. Então ele não tem troca de marchas, eles não tem aquelas polias como tem um câmbio CVT. Então é tudo muito simples, muito direto. Por quê? Porque o motor sempre tem força. Então isso acaba trazendo para todo o conjunto mecânico essa simplicidade. Simplicidade também na forma como o 4x4 atua. Por que isso? Porque o 4x4 do carro ele não tem caixa de transferência, ele não tem cardan. Então são dois motores trabalhando e agindo conforme a necessidade. E esse é um ponto interessante. Você vai para uma situação de baixa aderência, uma situação que você precisa de uma capacidade de tração maior, você tem uma reação muito mais imediata. Reação mais imediata você vê nitidamente em piso escorregadio. Pega um dia de chuva, se vocês tiverem a oportunidade com um carro elétrico, sai parado igual eu saí lá atrás, que esse carro faz um 0 a 100 na casa de 5 segundos e meio, 5.7, que a fábrica declara, e vejam que o carro no molhado ele anda igual ele anda no seco. E tudo isso por quê? Porque para fazer a gestão do torque de um motor elétrico é muito mais rápido. Então o controle de tração ele consegue tirar e pôr potência, vamos dizer, de uma maneira imediata. Então é por isso que carro elétrico para arrancada é um negócio de fato impressionante. Esse carro aqui, eu tenho certeza que ele não é mais impressionante pela potência que ele tem, porque eu acho que aqui entra uma calibração alemã, uma calibração Audi, que faz o quê? Você sente que o carro, diferente de um Tesla, por exemplo, esse carro ele não tem aquela patada inicial. E eu acho que tudo isso ajuda muito a diminuir o esforço das engrenagens que tem ali. Toda essa pancada desse torque imediato, ela é muito mais suave nesse carro. Você vê que quando você sai com ele, que ele dá e aí ele assume aquela rotação e levanta. Não é uma coisa tão imediata. Para efeito de performance pode não ser um negócio tão impressionante,
mas pela minha sensibilidade é uma forma sim de você ter um conjunto mecânico muito mais duradouro. E aí, fazendo um comparativo, eu citei Tesla, que talvez seja um dos principais nomes hoje do mercado. Uma coisa que eu achei muito interessante guiando o carro da Audi, e eu já tive a oportunidade de guiar, eu diria praticamente todos os elétricos vendidos no Brasil, inclusive o Volkswagen ID, que esses tempos estava aqui, guiei o caminhão também, o e-Delivery, e uma coisa eu posso falar: a calibração desse carro é extremamente boa. Você consegue dirigir esse carro porque ele tem uma maturidade, uma mudança de direção, uma curva assim de entrega de potência que é tudo muito suave e muito gostoso. E é tudo isso que eu falo, são uma série de características que combinadas proporcionam um tipo de experiência extremamente único para quem for utilizar esse carro. E esse é um dos motivos que eu considero o elétrico, sim, uma baita compra para quem quer vivenciar uma nova experiência. É igual a pessoa que gosta de comprar um smartphone novo, que gosta de ter o sistema de conectividade dentro de casa e tal. Viver a experiência do elétrico é muito legal. Ponto importante que eu acho que talvez seja a coisa mais importante para vocês terem consciência, que é o seguinte: aquela coisa das empresas querendo vender aquelas facilidades, não, agora você pode viajar ao país, agora você pode viajar, é tudo muito mais difícil. Eu comparo aqui uma viagem em um carro elétrico mais ou menos como você tem que fazer um plano de voo, seja para um avião ou para um helicóptero. Você vai decolar, você tem que saber o teu destino, você tem que calcular se você vai ter autonomia, você tem que ter uma reserva se você precisar alternar algum aeroporto ou alguma cidade por conta de abastecimento de elétrico. O que eu acho? E a minha recomendação é a seguinte: elétrico é fantástico para quem quer usar no dia a dia, e o dia a dia de cidade, essa agilidade, essa resposta de você dar no pé, o carro responder de uma maneira muito rápida, é muito gostoso. E eu acho que para trajetos curtos, que nem a gente está fazendo, hoje a gente vai rodar uns 150 km, beleza, eu saí com 300 e pouco de autonomia, eu ando 150, eu ainda tenho uma sobra de 150. Tem muita gente que vai, por exemplo, no litoral e esquece que o caminho de volta do litoral aqui de São Paulo, por exemplo, você tem um trecho de serra muito grande. Trecho de serra você tem um consumo maior. Não é porque esse carro usa energia elétrica que você não vai ter um consumo maior. Tem um consumo maior, assim como o motor a combustão interna também tem um consumo maior. Então, as pessoas esquecem e às vezes acabam ficando na mão. E ficam mesmo, porque se acabar a bateria aqui, não tem outra alternativa a não ser chamar o guincho. Então as viagens elas têm que ser muito planejadas. Vamos supor, a pessoa tem uma casa no interior, beleza. Na tua casa do interior é importante ter um wallbox, você ter um carregamento rápido de um dia para o outro. Você tem uma casa na praia, mesma coisa. Fazer viagem e ter aquela coisa assim, vamos para tal lugar, depois a gente vê para onde a gente vai, esquece. Não dá para fazer ainda. E vou falar para vocês, nem nos Estados Unidos, que é um país que eu já tive a oportunidade de viajar de carro elétrico, é uma coisa simples. A partir do momento que você tem que alternar a tua rota em 10, 15, 20 quilômetros, tem que esperar mais 1, 2 horas para o carro carregar, depois retornar esses 10, 20 quilômetros para a tua rota original, tudo isso demanda tempo e, falando de uma maneira bem simples, enche o saco, tá? Uma coisa que eu vejo em estrada, se anda nessa velocidade de 110, 120, o consumo é meio proporcional. 1 quilômetro que eu ando é 1 quilômetro que baixa na minha autonomia. Entra um outro ponto que eu acho extremamente interessante da parte de calibração, que é o seguinte: se eu tiro o pé como eu tiro aqui e não tem carro na frente, ele mantém o ponteirinho ali e não regenera a bateria, né? Regenerar é aquele movimento que ele faz utilizando a força, vamos dizer, do movimento para carregar a bateria. Só que se eu chego numa velocidade maior, e olha que interessante como as coisas conversam, no carro da frente, eu vou tirar o pé agora, repara, conforme eu vou chegando próximo ao carro, ele vem carregando mais, carregando mais, carregando mais. Por quê? Porque ele utiliza, isso a Audi não me falou, eu percebi utilizando o carro, ele utiliza o radar do Front Assist na frente do ACC, ele faz essa assistência e essa leitura. Então se eu chego numa velocidade maior no carro da frente, como eu estou fazendo, eu tirei o pé, dá uma olhada, ele começa a forçar a regeneração até equilibrar a velocidade. Ó, o carro da frente começou a abrir, aí ele parou de regenerar. Então são essas características que trazem a sofisticação para o produto e para o desenvolvimento. De fato, é um Audi. Quando você guia esse carro, a parte mecânica desse carro funciona
muito bem e é muito envolvente. Eu posso forçar também. Tem gente que vai perguntar o que são essas borboletas aqui, os pedal shifts, já que esse carro não tem câmbio, para que ele tem essas borboletas? Isso é o seguinte, eu posso colocar duas intensidades de regeneração, uma aqui que eu forço e outra aqui. E aí ele funciona como se fosse um freio motor, vamos dizer. Então é legal, você vai pegar um trecho de serra, um trecho de descida, força um pouco mais a regeneração, você não utiliza pastilha e ainda vem enchendo o seu tanque de bateria. Então são características bem peculiares dos carros elétricos. E aí entra um ponto que eu comentei com vocês, que é isso, você não usa muito o freio se comparado a um carro tradicional, diminui o desgaste das pastilhas de freio e obviamente você aumenta a durabilidade tanto da pastilha como do disco. Então são carros extremamente interessantes, o dia a dia quieto. Olha o silêncio que é a rodagem desse carro. Você não ouve, deixa eu desligar o ar de novo, dá uma olhada nisso. Você não ouve o barulho do vento. Você ouve muito pouco o barulho dos pneus em contato com o asfalto. Então essa paz, essa tranquilidade, para mim, são extremamente interessantes, principalmente no dia a dia, sabe? Trabalha bastante, fica na correria, a hora que você entra no teu carro, é de fato o teu momento de paz e é sim o teu momento de prazer, porque ele tem respostas super rápidas, ganha velocidade rápido, é muito gostoso de usar, aquela coisa de você ultrapassar um carro, de você entrar numa rua e dar uma acelerada, o farol parece que vai fechar, opa, deu uma acelerada, você já ganha velocidade muito mais rápido do que um carro tradicional. Então é sim uma experiência interessante. Não acho que seja uma experiência que substitua o motor tradicional. Eu acho que pegar, por exemplo, um carro, um RS4, um RS6, um RSQ3, como eu testei esses dias, são carros extremamente envolventes aí pelo ronco, pelo som, pela performance do carro, mas é o que eu falo, se você tem a oportunidade de ter um carro desse na garagem, tenham, só que não tenham como único carro. Continuem tendo o teu Q7, teu Q5 ou algum outro carro que te dê a liberdade para ir para qualquer lugar a hora que você quiser, mas não deixem agora de vivenciar essa experiência, porque os elétricos estão aí, tenham a estação de recarga de vocês em casa, depender de recarga pública, isso não existe para quem tem de fato o carro, você usa por conveniência e não ajuda muita coisa. Você vai parar uma hora num posto que tem uma recarga de 7 kW, você vai recuperar ali 10 km de autonomia, ou seja, não faz diferença nenhuma. Então assim, tenham a recarga de vocês em casa, vai sair todo dia de tanque cheio, igual vai carregar o celular, vocês vão carregar o carro e eu posso garantir para vocês que vocês vão ter uma experiência extremamente prazerosa. Para quem não é tão ligado em carro, ele é também muito interessante, porque tem força pra caramba, é silencioso, tem uma manutenção muito mais simples e com muito menos componentes para dar desgaste, para dar problema, ou seja, vocês vão ter muita felicidade, eu tenho certeza, de ter um e-tron dentro da garagem. Não deixem de procurar a Eurobike para dar uma volta nesse carro, poder conhecer, poder entender mais como é que tudo funciona e também para conhecerem os outros produtos da família e-tron. Inclusive eu vou deixar como sugerido aqui no fim desse vídeo, um vídeo do RS e-tron GT, que é o Audi elétrico mais rápido da história, tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal e fiquem ligados, porque semana que vem tem mais. Grande abraço a todos. Tchau!